Oi, catequizandos, tudo bem com vocês? Mais um encontro, graças a Deus. Iniciemos nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No encontro de hoje vamos falar sobre graça e justificação. São duas palavras que são muito importantes para o fundamento do cristianismo, para entendermos melhor o que é o cristianismo e continuar caminhando e conhecendo ainda mais a Igreja Católica. Para entender justificação e graça, eu vou separar em 3 tópicos. O primeiro tópico, situação que nós estávamos. Segundo tópico, justificação pela graça. E o terceiro, quem foi que garantiu esse favor imerecido? Sempre lembrar, favor imerecido. Lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 24, onde é a culpa original, no jardim do Éden, o homem e a mulher experimentou aquele primeiro momento o pecado. Semana passada falamos sobre pecado, que o pecado nos afasta da graça de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então foi esse primeiro momento que o homem experimentou o pecado, ele se afastou de Deus. Ele experimentou o pecado. E quando nós experimentamos o pecado, nós somos inundados, sujos, imerecidos pela graça. Então esse foi o primeiro momento. Mas Deus é misericordioso, Ele tem piedade de nós e Ele teve a justificação pela graça. Por que a justificação pela graça? Não é por mérito humano, e sim pela graça de Deus, que foi a graça e justificação. E o terceiro tópico, quem foi o responsável que garantiu esse favor imerecido? Jesus Cristo na cruz. Então, justificação e graça fala sobre o pecado, a conversão, a graça de Deus, não mérito humano, e Jesus Cristo na cruz. Que foi pela cruz de Cristo que os pecados foram redimidos, que o homem voltou a ser ligado, voltou a ter esse contato, voltou a ter essa presença de Deus. Porque quando experimentamos o pecado, nós se afastamos de Deus. Mas por Jesus Cristo, pela cruz de Cristo, nós tivemos a justificação pela graça de Deus, não pelos nossos méritos. Então que neste dia nós possamos compreender que justificação e graça, muito além do que um arrependimento, uma conversão, mas é entender que não podemos viver em pecado. Nós precisamos experimentar essa graça de Deus e que Deus nos deixou essa graça para experimentarmos. Não fomos criados para as coisas de baixo, as coisas sujas. Fomos criados para as coisas do alto, as coisas belas. Vamos experimentar essa graça de Deus. Justificação e graça é isso. É buscar as coisas de Deus a todo momento. Deixar o pecado de lado e experimentar a graça de Deus. Amém? Tenha bom final de semana. Vão à missa. Esse final de semana temos a celebração da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então, quem puder, participe das missas. Amém? Acompanhe nas redes sociais da paróquia também. Permaneceremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.